Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Daqui a pouquinho já coloco aí os slides para nós acompanharmos. Mas, assim, a resiliência, ela é uma sequência da aula passada. Totalmente, vamos dizer assim, a sequência do mesmo assunto, né? Nós falamos sobre responder aos sentimentos, que é aquela questão de entender o sentimento do ser humano, que, obviamente, nós entendemos primeiro o nosso sentimentos, a nossa maneira de ser. Aí, quando nós temos tudo isso resolvido, nós vamos, então, conversar com a outra pessoa, tentar entender o sentimento dela, essas coisas assim. Por que eu tenho que entender os meus sentimentos primeiro? Porque se eu não entender o que acontece na minha cacholeta, né, na minha cabecinha ali, o que pode acontecer? Eu espelhar, né, os meus sentimentos na outra pessoa. Então, para que eu não esteja espelhando as minhas frustrações na outra pessoa, o que eu faço? Eu primeiro entendo o que eu sou, como eu sou, por que eu reajo diante de algumas situações, né, de tal maneira. Quando eu começo a entender isso, então eu começo também a ter autoridade, né, para poder conversar sobre, né, a maneira do outro ser. Que aí eu sei, opa, isso aqui é meu, né, isso aqui é dele, eu consigo começar a dividir esse campo aí, né, no entrelaço com a outra pessoa, os sentimentos. E aí, lembrando, né, quando se fala dos sentimentos, seguindo lá a teoria do psicólogo que nós usamos, desculpa, né, que é o ABC, né, o acontecimento, o que eu acredito sobre aquilo e a consequência disso. Sempre é nessa sequência. Então, acontece algo na minha vida, então agora eu vou pensar sobre isso. E nós vamos ver que na resiliência tem tudo a ver com isso. Tem muito a ver com aquilo o que eu penso sobre aquele assunto. É claro que aqui nós vamos praticamente em todo tempo falando de questão hospitalar, né? Mas quando se dá diante de uma enfermidade, para que a pessoa tenha uma boa resiliência ou não, né? Vai do que ela pensa sobre aquela enfermidade que ela tem, de como ela vê a enfermidade e o que vai influenciar nisso aí, o histórico dela, né? Toda a história de vida dela, o que foi ensinado para ela sobre aquilo. E aí vem assim as grandes frases malditas, né, que existem no mundo, e malditas nos dois termos do maldito, tá, gente? Do maldito ditas de maneira errada e malditas que não são para a bênção, ao contrário de bênçãos, né? Nesses dois sentidos. Eu acho que ainda não está conosco uma das pacientes da OPECAM. A minha cabeça, às vezes, a Elis, eu acho que ainda não se conectou aqui conosco, mas ela vai ver se consegue ainda entrar na aula de hoje. Aí um dia eu estava conversando com ela, numa viagem que nós fizemos juntos aí para Umuarama, né, e ela estava comentando assim, né, que ela teve todo o tratamento de câncer, né, e aí as pessoas que chegavam perto dela, assim, ela falou assim, o mais cruel é o quê? Aquela pessoa que fala assim, o meu vizinho tinha esse mesmo tipo de câncer, morreu semana passada. Isso é de uma crueldade, sabe, muito grande. Só que isso, além de cruel, pode fazer o quê? A pessoa começar a colocar na cabeça dela que quem tem aquela doença ali realmente vai morrer. E vai morrer por causa disso. Aí já está morrendo. Entende? Esse que é o problema. Então, quando nós falamos de responder aos sentimentos, né, e resiliência, é exatamente tentar evitar esse tipo de coisa ou ajudar a consertar esse tipo de pensamento. Colocar ele numa linha nova de pensamento, né? Tirar, às vezes, de dentro do quadradinho ali, em que a pessoa aprendeu que é daquele jeito ali, e mostrar para ela, não, peraí, vamos abrir a porteirinha aqui e vamos dar um passo lá para o lado de fora. Vamos conhecer um outro mundo agora, né? E vamos ver que não é só essa realidade que tu tem, né? Tu tem um mundo todo a ser explorado, tu tem novas oportunidades de vida.
E aí que vem a questão da resiliência, principalmente. Tá? Então, eu não sei se sobre a questão do respondendo aos sentimentos, se ficou alguma dúvida, ou se alguém quer fazer algum comentário em relação a isso, né? Daí nós vamos entrar na questão da resiliência, né? Mas é importante entender bem sobre o respondendo aos sentimentos, para nós podermos falar sobre resiliência. Como eu falei, são dois temas que estão intimamente conectados aí, tá? Enquanto eu abro aqui os slides, se alguém quiser fazer uma pergunta aí ou um comentário, fica à vontade, tá? Mas não todos ao mesmo tempo, porque eu não consigo entender o que vocês estão falando aí. Por favor, um de cada vez. Aí, tá aparecendo a tela para vocês. Agora eu só enxergo o slide aqui na minha frente, né? Não enxergo mais vocês. Eu preciso que vocês me digam se está aparecendo legal aí para vocês. Aparecendo sim. Sim, está. Beleza. Né? Resiliência, uma das imagens que nós temos de resiliência é essa aí. Ó. É uma florzinha se refazendo lá no meio de tudo, quando está tudo seco. A superação, né? Então, um dos símbolos de resiliência, um dos conceitos de resiliência que nós temos, é a questão de superação, né? Por isso que eu coloquei. Aí que nós temos agora esse quadrinho de resiliência bem conhecido, esse aqui é um dos mais conhecidos que existe quando se fala de resiliência, né? Que diz a resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Esse é o conceito de resiliência dentro do que nós vemos assim, dentro da sociologia. Esse é um pensamento bem da sociologia, mas um pensamento muito parecido com esse está dentro da psicologia também. Que até eu tenho aqui algumas citações de um trabalho que foi feito, que é o processo de resiliência no contexto da hospitalização, que foi feito pela Daniela Cristina Silva Bianchini. E ela faz uma citação aqui de Pinheiro, e Yunes, que diz assim: o significado da resiliência está relacionado com o processo psicossocial que favorece o desenvolvimento sadio do indivíduo, mesmo quando este se encontra frente à adversidade e problemas. Muitos autores citam o termo de flexibilidade interna para manejar as dificuldades e conseguir ressignificar a vida, traçando seu caminho através de saída não depressiva. A resiliência, nesse sentido, refere-se a processos que operam na presença do risco para produzir características saudáveis, e não para evitar ou eliminar fatores de risco. Aqui tem a citação de Moraes, Kohler, de 2004, aí, está na área da psicologia. Então, vejo que o conceito de psicologia, sociologia, andam muito parecidos, muito próximos um do outro, Mas o que chama a atenção é quando se diz, de conseguir características saudáveis, mas uma das coisas importantes quando se fala de resiliência não é evitar as situações difíceis. Não é de maneira alguma evitar a situação difícil. A palavra resiliência, muitas vezes, ela é confundida, porque ela é uma palavra emprestada, Ela vem emprestada para nós aí nos conceitos que nós usamos hoje em dia, mas ela vem emprestada da física, que é aquele achatamento, por exemplo, de uma bola, qualquer tipo de bola de basquete que seja, aquele achatamento que ela faz quando ela dá o impacto, que é ação e reação, aquele achatamento que dá e ela volta, ela se refaz ao formato dela. Isso na física é chamado de resiliência. E por isso, muitas vezes, as pessoas confundem resiliência, achando que a resiliência é se refazer exatamente como era antes. A questão é que se tu passar por um acidente, tu passar por uma enfermidade, ou tu estiver dentro de uma enfermidade, nunca será
como antes. Essa é a grande realidade. Nunca vai voltar a ser o que era antes, né? Esse período que nós passamos agora, por exemplo, de pandemia, a nossa vida ela não vai voltar a ser o que era antes, exatamente como era, porque nós temos em nós as cicatrizes da pandemia. Sejam cicatrizes porque eu peguei o coronavírus e sobrevivi, seja cicatriz porque, olha, eu não sei se eu peguei o coronavírus, mas está aí o fantasma, né? Seja porque alguém próximo meu faleceu. De muitas maneiras, essa pandemia nos traz, né, essa realidade de vida que nós vivemos daqui para frente. Quando se fala assim, voltar ao normal, tá? Eu ainda sou muito relativista nesse negócio de normal, né? O que é normal, né? É complicado definir normal, né? Mas assim, vamos dizer, vamos voltar a uma rotina, né, como nós tínhamos antes. Ela vai voltar, mas não vai ser igual, porque nós temos um histórico agora. E esse histórico ele interferiu na nossa vida desde o momento da pandemia para cá, né? Por mais que a gente tente fazer as coisas como fazia antes, nós temos esse histórico na nossa vida. Então a nossa resiliência ela conta agora com um histórico, e isso nos faz diferentes. Nos faz ver o mundo diferente, nos faz ter medos que nós não tínhamos. São várias coisas, né? E nós falamos, não, nós vamos tocar a vida para frente, vamos. A resiliência é isso. Né? Nós vamos continuar. Porém, agora, né, da maneira que eu consigo me adaptar dentro dessa realidade que eu estou vivendo. Por isso, esses 3 quadrinhos aí, podem ver que eles não são... tem o primeiro quadrinho ali, a arvorezinha ali, inteirinha e tal, vem uma tempestade, mas vejam que o último quadrinho, a resiliência dessa árvore, traz coisas diferentes, traz aquelas flores, o sol, né? Que às vezes, né, nós, na nossa vida, não vemos o sol. Como eu falei esses dias atrás, né, aquela questão de parar, olhar as flores, né? Às vezes nós não fazemos isso. A árvore que eu queria falar outra vez das flores roxas, né, o jacarandá, é o nome da árvore, jacarandá. Né? Muitas vezes nós não paramos para olhar essas coisas. E aí passamos por uma situação difícil, nós começamos a valorizar esses detalhes da vida. Né? Aquele tempo de ficar sentado tomando um chimarrão, né? Quem é daqui do sul, né? Tomando um chimarrão ou tomando um cafezinho, jogar a conversa fora, que às vezes nós não fazíamos antes, agora nós vamos começar a fazer, ou estamos já fazendo isso, porque nós olhamos, né? E vemos que a brevidade da vida nesse mundo é diferente, né? As coisas passam muito rápidas, por que perder tempo com o que não precisa ser, né? Então a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, e isso é a resiliência. É nós começarmos a refazer a realidade de uma maneira positiva. Isso entra muito dentro do aspecto da psicologia, entra muito dentro da psicologia positiva, que tem uma ramificação aí, principalmente Kohler, né? E Moraes falam muito nessa questão aí da psicologia positiva, e é exatamente para esse lado, de tu começar a deixar as coisas que não são boas lá de um lado, né, elas não vão deixar de existir. Por isso que eu falei, a resiliência, tu tem resiliência devido ao estado de calamidade. Tu não tem resiliência quando tudo está bem. A resiliência é o se refazer, né? É o remontar a vida com sentido. Aí Viktor Frankl, né, entra muito nesse aspecto também, de tu refazer a tua vida e encontrar um sentido para refazer ela. Isso é o conceito de resiliência. Até é apontado aqui de Yunis e Szymanski, esses nomes. Tem um outro nome que eu ia falar que hoje deixei de lado porque é um monte de consoantes e não tem vogal, né? Não tem como pronunciar esses nomes aí. Mas enfim, né? Mas tem 3 pontos, né, que eles dizem assim, ó, para se pensar, né, num final feliz, né? Eles estão diretamente associados ao desenvolvimento saudável e relaciona-se primeiro, aspectos individuais, né? Com a autoestima positiva, né, a autocontrole, autonomia, orientação social positiva. Esse é, então, o aspecto individual do ser. Nós, olhando para nós, né, colocando a autoestima num aspecto positivo, aquela questão assim, um dia depois do outro, mas sempre pensar assim, o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje,
né? As coisas que estão acontecendo agora, elas são passageiras. Isso até é uma fala da Daisy Ross, quando fala de luto. Eu não sei se é uma citação que ela pegou, né? Mas eu lembro na palestra, numa das palestras que eu assisti dela, né? Que ela fala, né? Tudo é passageiro nesse mundo, né? Inclusive a alegria. A alegria também é passageira, os desastres são passageiros e a vida é passageira. Então, tudo é passageiro, né? Então, nós olhamos, estamos passando por um momento difícil, mas é passageiro. Vai chegar o final desse tempo difícil também. Quando? Nós não sabemos. Por isso eu vivo o dia de hoje. Amanhã, quando chegar o amanhã, eu vou na perspectiva de que vai ser melhor. Isso é o individual. Então, nessa perspectiva, de que ter essa estima, essa positividade, né? Na questão da espiritualidade, né? Eu sei que o dia de amanhã está nas mãos de Deus. E eu confio que Deus tem o melhor para mim como seu filho. Então, eu olho para isso e sei que Deus vai proporcionar dias melhores na minha vida. Questão familiares, o segundo ponto. Como familiares, família coesa, estabilidade e respeito. São as coisas que sempre tem que ser trabalhadas quando nós falamos com relação a pacientes, né? A questão do respeito ao sentimento do paciente. E nós respeitarmos também o sentimento daquele familiar que está ali junto. Essa questão de respeitar, realmente mostrar, eu te considero, eu sei que tu é um ser humano, eu te considero tal como, e respeito o teu sentimento. Por isso que eu falei, tem tudo a ver com responder aos sentimentos. Eu respeito o teu ponto de vista. Eu posso, no meu interior, achar assim, isso aí é um pouco de bobagem, mas é o sentimento da pessoa e tem que ser respeitado. Então, vem nesse sentido aí, para que se tenha, né, esse aspecto da resiliência na vida da pessoa. E o terceiro aspecto, né, são fatores do meio ambiente em que o indivíduo se insere, né? Como relacionamentos saudáveis com colegas, professores e outras das redes de apoio disponíveis. Ou seja, o seu social, né, a vida à sua volta. Daqui a pouco nós vamos passar um outro slide que vai falar um pouco sobre isso aí, né? Só fazendo assim uma introdução um pouco mais extensa em relação à resiliência para podermos entender bem, tá? Então, assim, sobre a resiliência e a doença, ainda falando nos aspectos espirituais, mas psicossociais também, né? O material que eu tenho aqui, o outro material que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que eu vou ler algumas citações, sim, é voltado para mais da espiritualidade mesmo. Esse aqui para a espiritualidade, mas bastante dentro da questão da psicossocial, lembrando, né, que ele entra nessa questão da humanização, principalmente. Quando se fala de resiliência e de dar tempo à resiliência, de respeitar os sentimentos, isso tudo é humanização, né? A outra citação que tem aqui diz assim, ó, pensa-se em indivíduos que apresentam resiliência frente a mais variadas situações problemáticas, mas quer-se destacar aqui a doença como a principal delas. A resiliência, nesse contexto, seria a capacidade de um indivíduo lidar com a doença, aceitando suas limitações, colaborando com a adversidade, né, com a aderência ao tratamento, readaptando-se e sobrevivendo de forma positiva. Isso aí que está a questão, né, que eu falei, a resiliência, ela não é eu voltar ao que eu era, mas a resiliência é eu conseguir superar a situação que eu estou passando, sobreviver dentro dessa situação que eu estou passando. Encontrar, né, aí novamente Viktor Frankl, né, encontrar sentido mesmo dentro do sofrimento, sentido para a minha vida. Eu me entender como ser humano e entender sentido para a minha existência dentro de um momento difícil. E isso é algo essencial dentro do que nós chamamos resiliência. Tá? Nós vamos passar aí para o próximo slide, só para entendermos um pouco. Essa casinha aqui ela é baseada exatamente
no conceito aí do Viktor Frankl, né, sobre a questão de resiliência. É uma matéria está em espanhol, aí em homenagem ao nosso irmão Victor, que está lá do Paraguai, nos acompanhando, né? Então, deixamos tudo em espanhol aí, né? Mas é fácil, né? É entendível as palavras aí. E nós vamos começar a pensar nessa casinha aí, de cima para baixo, né? Lá do teto, né? Lá do porão, do sótão, né? Que é para cima, né? Lá de cima, tá? Então, são abertura para novas experiências, sabe? Quando tudo para baixo ali está certo, quando a tua vida está muito bem, que tu sente sentido na tua existência, né? Quando tu te vê como ser humano importante, né? Tu está com todos os teus problemas bem resolvidos, né? O que acontece? Tu está aberto para novas experiências. Tu fala, vou mudar de país. Tu vai embora, pega, faz as malas e vai para outro país, né? Vai viver em outro país. Vou aprender um novo idioma, sabe? Vou mudar de emprego. Então, tu tem essa coragem para novas experiências. Mas nós temos aí o segundo piso, que é o segundo piso, é o piso do quê? Da autoestima, das aptidões, né? Das pessoais e sociais, né? As atitudes, né? Do sentido de humor, né? Aquela questão de tu estar para cima e tal, né? Elevado. Se tu perde esse segundo piso, né? Aquela parte de cima ali, ela deixa de existir. Ela não tem sentido para ti. Mas tu perde tua autoestima, para quê? Tu começa a pensar, né? Mas para que mudar de emprego, né? Eu vou mudar de casa, mas para quê? Vou mudar de país com que finalidade que eu vou mudar de país? Sabe, tu começa a ver o lado negativo das coisas, em vez de ver as coisas positivas, né? E aí nós temos o primeiro piso, que é um piso importantíssimo na nossa vida, né? Eu acredito que isso acontece principalmente na nossa adolescência, né? Que é essa questão da busca de sentido, né? Quem que eu sou? Por que eu sou? O que eu vou fazer? Que emprego que eu vou ter? Tu começa a buscar objetivos para a tua vida, né? Tu quer te encontrar, tem essa busca de sentido na tua vida, né? E isso vai te gerar autoestima quando tu começa a encontrar aquele caminho que tu vê que é o teu caminho, né? O que tu começa a fazer? Tu começa a ter a autoestima para cima, tu fala, opa, tá indo, tá dando certo, vamos lá e tal, né? Tu começa a ter mais relacionamentos pessoais, interpessoais com a sociedade em si, né? O teu o teu sentido de humor, né? Ele é elevado. Então, isso tudo vem, por quê? Porque na busca de sentido, tu encontrou o teu caminho e tudo isso para cima vai acontecendo. Tu perde a busca de sentido. Tu perde o teu sentido de existência. Tu cai no vazio existencial. O que vai acontecer? Nada disso para cima precisa existir. Essas coisas aí, elas não têm por que existir, porque tu não te vê com importância. E aí agora nós começamos a entrar naquela questão do subsolo ali, que é o que nos faz nos entender ou nos ver como pessoa, né? Aonde que nós nos vemos, ou como nós nos vemos, muitas vezes nós temos que nos perguntar, né? Como que eu me vejo na questão, aqui está a escola, mas vamos colocar no trabalho. Como é que eu me vejo no meu ofício? Dentro da minha profissão, como que eu me vejo? Se eu não estivesse ali, o que seria diferente? E essas perguntas, muitas vezes, as pessoas fazem quando estão em depressão, que falam, mas se eu fizer falta, não vai fazer falta para ninguém. Faz falta sim. Faz, né? Aquilo que tu sabe fazer, somente tu que sabe fazer. Então, não vai outra pessoa fazer por ti, mesmo dentro de uma mesma profissão. Então, assim, a tua existência ela é essencial dentro da tua família, tu ocupa um papel dentro da questão familiar, né? Tu ocupa um papel dentro da tua família. E esse papel que tu ocupa dentro da família, ele é importante. Dentro do teu bairro, na sociedade onde tu está inserido, né? Tu é alguém ali. E essas coisas têm que ser levadas em consideração para que nós tenhamos o quê? A aceitação pessoal. É eu olhar para mim, eu me ver como alguém, né? E não só como mais um no mundo. Eu sou alguém no mundo.
Eu faço parte desse mundo. E a minha existência ela é importante para mim e ela é importante para as outras pessoas também. Se eu não entendo dessa maneira, imagina todas as outras coisas. Se eu não tenho a minha aceitação pessoal, vocês acham que vai ter a busca de sentido? Não tem nem por que eu querer buscar sentido na minha vida se eu já não me aceito como ser humano mais, se eu não me vejo mais como ser humano. Então, todas essas coisas são os aspectos sociais aí, que interferem no que é a nossa vida, no que é a nossa existência, e é o que vai interferir também no momento de dificuldade para que eu possa me levantar, para que eu possa buscar sentido na minha vida, para que eu tenha uma resiliência, para que eu busque esse sentido de vida, E aí, então, nós entramos ali no alicerce da vida. O que é importante para o ser humano? Isso Dietrich Bonhoeffer fala muito, o Viktor Frankl vai falar também, porque os dois viveram a mesma situação, mas o Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele fala de uma maneira muito forte isso aí num livro chamado Tentações. As Tentações, que é um livro que ele fala sobre a questão das 3 tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo passou lá no deserto, aquelas 3 tentações que o inimigo faz. E ele fala assim, nós não entendemos algumas coisas da vida, como que alguém pode ser cruel, como que alguém pode querer matar outro ser humano no meio da dificuldade até passar a dificuldade. E aí ele conta, quando se fala assim de transformar as pedras em pães. Fala lá no campo de concentração, quando eu falei os dois viveram a mesma realidade, os dois estiveram no campo de concentração. No campo de concentração, ele falou assim, teve vezes que por um pedaço de pão eu senti vontade, senti matar alguém, para que eu pudesse saciar a minha fome. Ter a necessidade de ter um poder, de exercer um poder sobre os outros para poder sobreviver. Então, são essas coisas. Então, quando nós chegamos nesse cimento aí, no alicerce, que são as necessidades básicas do ser humano, é onde mais interfere na vida do ser humano. Comida, saúde, um lugar para viver, vestuário, e essas coisas assim, etc. Essas coisas que fazem parte das coisas simples da vida, que muitas vezes no dia a dia nós nem nos damos conta. Por isso que o livro Tentações fala, eu gosto muito disso aí, porque assim, ele fala da comida, e a gente tem comida todos os dias na mesa, a gente não se dá conta que quer não ter a comida. Mas quando não se tem a comida, tu tira um dos pilares centrais, aí, um dos pilares importantes da tua construção de vida. E aonde que nós estamos? Exatamente na questão da saúde, que é um dos pilares importantes. Quando se fala de hospitais, que se fala de internamentos, quando se fala de consultórios, nós estamos falando de saúde, seja saúde mental, seja saúde espiritual, seja saúde corporal, física. Qualquer uma dessas 3, a saúde social, aquilo que interfere na tua vida, no teu bem-estar de vida, esses pilares aí, qualquer um deles que estiver fragilizado, tu corre o risco de desmontar toda a tua casa. Por isso que eu falei, começamos lá de baixo para entender, lá de cima, para entender quando chegar aqui embaixo. Porque qualquer um desses aqui de baixo que tu tirar, a tua casa cai. Nada tem sentido. Que sentido tem eu não ter saúde, eu estar passando por um momento muito difícil na minha vida em questão de saúde, que sentido tem eu me aceitar como pessoa? Às vezes nem a minha família me aceita como pessoa, não me vê mais como pessoa, mas me vê como enfermidade. E isso acontece, queridos, isso acontece. Eu estou no hospital, as pessoas vêm me visitar no hospital, elas não falam da minha vida, elas falam da enfermidade que eu tenho. Por isso que a gente sempre orienta os visitadores da capelania, fala assim, olha, vai lá fazer a visita, mas não fala de enfermidade, fala da pessoa, fala das coisas que ela está vivendo, das perspectivas de vida dela, fala dessas coisas. Por quê? Porque todo mundo fala da enfermidade, a pessoa deixa de existir, o que passa a existir é a enfermidade dela. Então, que sentido que tem? Ela já não se aceita como pessoa, se aceita como enfermidade. E se ela se aceita como enfermidade, que sentido tem a busca de sentido? Que sentido tem a busca de sentido? Mas, enfim, a busca de sentido para si, para a sua vida, para procurar novos horizontes. Que sentido tem isso? Se tu já não é mais tu.
né? A autoestima já era, né? A abertura para nova experiência, nem falar. Então, tudo isso acabou, a tua casa caiu, já era. Por quê? Porque foi tirado um dos alicerces importantes. O que a resiliência faz? Fala, olha, a casa está caindo, vamos remontar o teu alicerce. Vamos remontar esse pilar importante da tua vida. Como que nós vamos fazer isso? Ah, então agora vamos tentar encontrar o caminho, né? E a resiliência, ela tem algumas coisas bastante interessantes que nós não temos como ensinar, né, alguém a ser resiliente, né? A resiliência, ela acontece, né? Mas acontece dentro da positividade, dentro da questão espiritual, da questão psicológica, é onde que vai acontecer essa resiliência, tá? As relações de cuidado apresentam como pano de fundo o conceito de resiliência, que, por sua vez, remete à questão da ética do cuidado. Aqui vem essa parte importante que eu estava falando, a questão assim, ó, nós queremos que a pessoa se levante no estado de saúde dela. E quando nós queremos que a pessoa se levante no estado de saúde dela, primeira coisa, nós não podemos tratar a pessoa como um coitado. A pessoa tem uma enfermidade, ela não é um coitado, ela é uma pessoa com enfermidade. Então, nós temos que entender isso aí. Ela é uma pessoa que está debilitada por sua enfermidade. Mas se nós tratarmos e olharmos para a pessoa com aquele olhar de piedade, ai, coitadinho de ti que está assim, faz com que a pessoa vá para dentro do buraco mesmo, sabe? Ela vai se enterrar num poço fundíssimo, porque ela vai entrar numa depressão. Então, é olhar a pessoa, com sinceridade, e a gente tem que cuidar também, quando se fala de positividade, não exagerar no negócio também, né? Não ser aquele negócio, vai dar tudo certo, né? A pessoa está ali, né, mal, com dores, né, num fim de vida já, então, não te preocupa que vai dar tudo certo. Calma. O que é esse tudo certo? O que tu entende por tudo certo e o que a pessoa que está te escutando entende por tudo certo. Nós temos que ter cuidado. Às vezes a gente escuta essas frases, eu acho que é uma das frases que a gente mais escuta aí dentro de hospitais, né? Vai dar tudo certo. Eu lembro quando eu fui fazer uma cirurgia, as pessoas ficavam falando para mim, vai dar tudo certo. Eu ficava pensando, mas nem tinha pensado na possibilidade de dar errado, né? É só uma cirurgia de vesícula, gente. Eu não pensei na possibilidade de dar errado. Por que estão falando para mim que vai dar tudo certo? Quase comecei a ficar com medo. Tu começa a ficar pensando, opa, será que tem possibilidade de dar errado o negócio então, né? Então, assim, sabe, essa questão, vai dar tudo certo. Calma, o que eu sei que é tudo certo, o que a pessoa está me escutando sabe o que é tudo certo. Isso entra nessa questão ética do cuidado. É tratar a pessoa com sinceridade. Se é uma enfermidade grave e tem a sua gravidade com uma prominência aí de fim de vida, eu não posso falar para ela, vai dar tudo certo, fica tranquilo, calma aí. Como é que tu está te sentindo? Vamos conversar sobre isso. O que pode ser feito? Como tu pode viver? Então, já que tu tá já em processo ativo de morte praticamente, como que tu pode viver esses últimos momentos teus? E trazer um sentido para esses últimos momentos. Por isso que a gente fala a resiliência, a espiritualidade, todas essas partes assim, elas trabalham com o paciente até o último suspiro, trazendo sentido para a vida. A pessoa chega no final da vida dela com sentido. Ela tem um sentido na vida dela. Ela sabe o porquê dela estar ali, mesmo que sejam nos últimos suspiros. Isso é resiliência. É ela ter sentido e saber que a vida dela teve um porquê de ser, até aquele momento. E por que não dizer até aquele momento do falecimento? Tem um porquê de ser. É uma coisa que não é ruim. Olhando, a gente sempre vai pensar assim, a morte é algo ruim. Ela não é boa. Tenhamos isso em claro, não é boa. Mas olhar para a morte naquele sentido assim de que, né, ela tem um sentido também. Ela tem um sentido para mim, ela tem um sentido para as pessoas que estão à minha volta. Que sentido eu quero dar para o meu morrer naquele momento, né? No fim de vida ali? Que sentido eu posso dar isso para as pessoas que estão à minha volta? Essas questões, isso principalmente nos cuidados paliativos é conversado. Pensar assim, essa é uma coisa que eu estava conversando essa semana, né, com uma equipe aí de cuidados paliativos.
Quando se fala assim de cuidados paliativos, sempre, muitas vezes se vem essa ideia de cuidados paliativos são aquelas pessoas que já estão morrendo. Tem que ter um cuidado muito grande com isso, não é bem assim, tá? Tem dois erros. Dos erros é esse. Pensar assim, pronto, né? Vamos fazer as coisas ligeiro porque já está indo, né? E outra é aquela frase que incomoda todo paliativista, né? Não tem mais o que ser feito. Por isso que está em cuidados paliativos. Mentira. Ele está em cuidado paliativo porque tem muito para se fazer. Porque se não tivesse mais o que fazer, estaria no cemitério. Então, tem o que se fazer, sim. Isso é cuidados paliativos. Tu cuida da pessoa enquanto ela estiver ali, até o último segundo dela, né? E tem pessoas que entram em cuidados paliativos e vivem anos em cuidados paliativos. É um tratamento que é feito para evitar dores, para trazer o maior conforto possível para a pessoa. E às vezes vai anos desse jeito. Então, tem que ter cuidado com os conceitos aí, né? E isso entra nessa questão da resiliência, do cuidado, da ética do cuidado. Tu quer proporcionar à pessoa que ela tenha e entre num estado de resiliência, falando para ela, vamos fazer as coisas hoje, porque amanhã tu pode estar morto. Tu que está dizendo essa frase também pode estar morto amanhã. Nós não sabemos, né? Pode sair ali na rua, cair um raio na tua cabeça, pronto. Então, assim, tem que se ter cuidado com esses conceitos errôneos, em relação ao paciente. Mas tratar ele, vamos viver o dia de hoje. Mas e amanhã? Quando amanhã chegar, nós vamos viver. Mas o que nós podemos fazer hoje? Isso nós proporcionamos um cuidado correto. Isso nós proporcionamos uma resiliência para esse paciente. Quando nós fazemos ele olhar o dia de hoje. Olhar esse momento aqui. O que eu posso fazer diferente hoje? E o que eu posso fazer para que o meu dia seja melhor hoje? Então, isso é importante, tá? As crises oferecem perigo e oportunidade. Tá? Isso nós temos que ter um cuidado, né? Tem essa mão dupla. Perigo, porque a pessoa pode desistir de lutar, e oportunidade, porque pode aprender a ver o sentido no sofrimento. Que é o que Viktor Frankl fala, né? Viktor Frankl bate muito nessa tecla de procura um sentido. Tu tá no sofrimento. Então, tenta tirar algo disso aí. Tenhamos cuidado também com isso aí, tá, gente? Tem alguma coisa no meu olho aqui hoje. Tenhamos cuidado com isso aí, porque assim, não é ser conformista, tá? Ser resiliente não é ser conformista. O conformista, ele vai falar assim, eu estou sofrendo, tinha que ser desse jeito mesmo, tem que ter um sentido para mim nesse sofrimento, sabe? Ele cai dentro do sofrimento e se acomoda lá dentro do sofrimento. Ele nem é esse perigoso ali que desiste de lutar, mas ele também não vai para a luta, sabe? Ele cai num estado de comodidade. Vamos ficar do jeito que está mesmo, né? Não vou desistir, mas não vou lutar também, deixa assim como está. Então, não é conformismo. Resiliência não é conformismo. A resiliência é olhar para o sofrimento, entender esse sofrimento e, dentro desse sofrimento, eu buscar o quê? Como que eu posso refazer o meu sentido de vida? Como que eu posso achar algo importante para eu continuar vivendo e respirando? A questão do perigo, que é essa questão da pessoa desistir de lutar, e assim, a questão do desistir, ela vem aí em vários momentos da vida, Elizabeth Kübler-Ross fala sobre isso. Nós temos que cuidar. A pessoa desistiu de viver. Não, às vezes ela está passando por uma crise daquele momento ali. Os 5 pontos lá de Elizabeth Kübler-Ross, ela pode ser que a pessoa esteja passando por um momento em que ela está na revolta do processo, ou que ela está, assim, sabe, negando aquilo que ela tem, Então, vem toda essa revolta, vou desistir, para que continuar lutando, coisa. Espera um pouco, respeita esse momento dela, espera respirar, talvez espera até um dia para voltar a conversar com ela, e aí começa a refazer esse sentido. Aquela questão de, eu estou realmente com esse problema. Beleza. O que eu posso fazer com isso agora? Como que eu posso lidar com isso agora? E isso, nessa questão do não desistir, faz muita diferença quem está na volta do paciente. Isso faz toda a diferença. Eu digo para vocês que a gente, em perfeito estado de saúde, dependendo com quem a gente conversa, a gente quase desiste da vida.
Então, assim, tem que se ter cuidado para não ser essas pessoas, como que eu dizer assim, que contaminam de uma maneira ruim. Tu quer ajudar a pessoa, traz os aspectos positivos da vida para essa pessoa. Não enterra ela, né? Às vezes, sempre o cuidado que a gente tem que ter quando a gente trata com pacientes, né, de não fazer o momento difícil da vida dela ser mais difícil ainda. Então, assim, nós estamos ali junto com um paciente para ajudar esse paciente a se refazer, né? Para fazer ele encontrar um sentido na vida dele, para ele, mesmo diante da dor, mesmo diante das perdas, ele poder refazer a vida dele. Isso é o que proporciona a resiliência, e quem quer trabalhar nisso aí tem que trabalhar nesse sentido assim. Então, essa questão do desistir vai muito de quem está do lado do paciente. Se é uma pessoa que está para baixo, pode ter certeza, a pessoa vai desistir da vida sim. Vai desistir de tratamento, vai desistir de tudo. Por quê? Porque as pessoas estão contaminando ela com coisas ruins. Então, são coisas assim que, muitas vezes, nós, ao tratarmos um paciente, temos que ter esse cuidado. Vejam, não é mentir para o paciente, tá? Eu não estou falando que tem que mentir para o paciente, né? Falando, não, o teu estado não é tão grave, né? Não, ele é grave ou não é grave? Como não é tão grave? Se é grave, não, tem que ser dito, é grave sim. Eu vejo por esse lado, é claro que nós temos que respeitar sempre, né, o doutor Dante, que é um dos médicos paliativistas aqui de Cascavel, ele sempre na equipe lá de cuidados paliativos, a gente conversa, e uma das falas dele, que eu acho muito importante, é essa: tu tem que saber até onde o paciente quer saber. Ele tem esse direito, e às vezes ele tem o direito de falar, olha, tá, eu estou em cuidados paliativos, não estou em cuidados paliativos, eu não quero saber de nada, só me faz o tratamento. Se eu vou morrer hoje, amanhã ou daqui 3 anos, não importa. Eu só quero que me faça o tratamento e ver o que vocês podem fazer, e eu não quero saber de nada. E tem aquele outro, não, eu quero saber tudo o que está acontecendo comigo. E tudo tem que ser dito. Então, assim, a gente tem que saber medir isso aí também, até onde o paciente quer saber. E até ali nós vamos trabalhar. Dentro disso que ele quer, o que ele não quer, nós vamos trabalhar para poder ajudar com que ele, mesmo na situação difícil, ele possa ter a resiliência dele, ele ter sentido na vida dele, ele achar uma utilidade na vida dele. No final, aí eu vou compartilhar uns exemplos aí que nós temos, tá? Mas, assim, depende muito de quem está do lado. Nós que estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de pensar sobre isso, pensemos um pouco como que nós já falamos com as pessoas quando estavam enfermas e o que nós podemos mudar. O que nós podemos fazer a diferença daqui para frente para realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa, e ajudar com que ela possa melhorar. Mesmo que a gente sabendo, e ela sabendo, ela tem esse direito, sabendo, olha, o meu estado é gravíssimo, mas eu estou vivo, ainda estou vivo, e esse dia de hoje tem sentido para mim. É o dia de hoje, é esse momento aqui. Esse momento aqui tem sentido para mim. Então, é isso que importa. Winnicott, Donald, ele afirma o seguinte: somos constituídos como seres humanos com a presença do outro. As primeiras organizações psíquicas do bebê acontecem diante do rosto materno. Então, assim, por que eu falei que interfere a vida do outro, interfere na tua vida, a tua vida interfere na vida do outro. Sempre vai ser essa troca, sempre vai existir isso aí, tá? Então, assim, desde pequenos, o que nós aprendemos e o que nós sabemos é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós convivemos. Tu pega e coloca uma pessoa bem, uma pessoa positivíssima, coloca ela junto com 3 pessoas que são extremamente negativas, durante um mês. E aí tu vai conversar com essa pessoa que era extremamente positiva, tu vai conversar com ela. Ela não vai ser mais a mesma pessoa. Ela vai estar tirando para baixo também. Ela vai estar negativa também. Sabe? Então, nós, infelizmente, eu digo assim, felizmente e infelizmente, essa questão aí, ela tem a dualidade nisso aí,
Tem um lado bom, porque nós podemos conviver com pessoas que são positivas, pessoas que têm essa características do bem, vamos dizer assim, né? E que nos contaminam com essa parte também que é boa. Mas, por outro lado, nós temos aquelas pessoas assim, né? Que hoje não choveu, ai, que calor que hoje não choveu. Né? Se choveu, ai, olha só que barro que fez. Né? Que é aquilo que eu falei do respondendo aos sentimentos lá das flores, né? Você gosta daquele exemplo, né? Tu olha as flores e a pessoa fala, ah, que sujeira que faz. Poxa, olha a parte boa do negócio aí, né? Mas é nessa questão assim, sabe? Que muitas vezes as pessoas negativas, elas terminam contaminando os outros. E aí, assim, nós temos que pensar um pouco quem é aquela pessoa que está enferma. A pessoa que está enferma, ela já está com o seu psicológico abalado, já está com a sua espiritualidade lá embaixo, muitas vezes, né, se sentindo abandonada por Deus e por todos, né, e ela precisa reconquistar isso. Aí imagina, uma pessoa que já está assim, que recebe um diagnóstico aí, né, aqui, pensando assim, sempre num caso mais grave, né, pensando num diagnóstico de uma enfermidade crônica, degenerativa, né, recebe um diagnóstico desse. E aí a pessoa que vai lá fazer a visita, ah, pois é, meu vizinho tinha algo parecido, isso aí morreu, né? A minha tia também tinha algo assim, né? E nem parecia que estava tão grave que nem tu e morreu também. Sabe? Tu começa a olhar e fala, poxa vida, né? Que vontade que essa pessoa vai ter de querer continuar vivendo. Né? E aí tu olha assim, por exemplo, um amputado, por exemplo, também. Né? Daí chega o outro lá, pois é, agora tu não vai conseguir mais fazer as coisas que tu fazia antes, né? Sabe? Tirar para o negativo. Por que não fala, poxa, e agora, né? O que tu tem pensado em fazer daqui para frente? Como que, né? O que são as coisas que tu pode fazer? Vamos lá, eu te ajudar, vamos fazer, vamos construir isso aí. Sabe? Em vez de ajudar a levar para o lado bom, né, das coisas, a pessoa começa, ah, pois é, agora tu não tem uma mão, né? Então agora tu não vai mais conseguir trabalhar. Poxa, a pessoa ainda tem a outra mão, não faz ela ter vontade de arrancar a outra também. Ajuda ela a se refazer nisso aí. Ajuda ela a entender um sentido de vida, mesmo sendo amputado. Né? É nessas questões que nós temos que ser sensíveis. Né? E é onde nós, que estamos em contato com pacientes, podemos fazer a diferença. Não é aquele negócio, ah, que legal, tu não tem uma mão. Não, né? Não exagerar o negócio, né? Mas é assim, mostrar que o mundo não acabou e tu ainda pode fazer a diferença. Da maneira que tu tá, tu pode fazer a diferença. Né? E são nessas questões assim, é ajudar a pessoa a encontrar esse sentido aí. Tá? Então, não há como ensinar alguém a ser resiliente, mas se pode motivar. Né? E aí, é o que eu tinha citado antes, Viktor Frankl, né? Quando cria a abordagem terapêutica, denominada logoterapia, né? Isso é a cura pela busca de sentido, que está principalmente no livro aqui, o Busca de Sentido. Esses dias atrás eu mostrei para vocês já, né, uma das aulas aí, né? Esse livro aqui, Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, é um dos livros, né, que ajuda muito nisso aí. É assim, queridos, ó, não existe um autor. Tá? A logoterapia é uma das maneiras de se chegar. Né? Nós temos, dentro da psicologia, várias áreas que se pode ser trabalhada isso. Nós temos grandes exemplos bíblicos em que nós podemos também trabalhar essa questão da resiliência. Né? Tu olha, por exemplo, claro que eu acredito que quando se fala nessas questões assim, se pensa em sofrimento, você vai pensar em Jó. Né? E Jó era um camarada altamente resiliente. Ele passa por um monte de desgraças ali consecutivas, né? E ele não maldiz a vida por causa disso naquela hora. Né? Ele continua tentando achar um sentido para continuar vivendo. Né? E assim vai até o final. Mas tem um outro, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por situações muito difíceis. Né? Nas situações mais difíceis dele, ele falava de alegria. E isso é o que faz a diferença. Então, dentro do aspecto espiritual, bíblico, né, se traz muita coisa, se pode trazer muitos tesouros aí, né, que podem fazer a grande diferença dentro de uma resiliência. É claro que nós temos que ter cuidado na comparação. Tá? Comparar o paciente, mas olha lá, o fulano também passou pelo que tu está passando e olha lá, está super bem.
Cuidem com isso, porque aí tu pode fazer a pessoa ter aquele sentimento, então eu não presto para nada mesmo, eu sou um lixo, né? Porque eu não consigo ser que nem o fulano. Cada pessoa é individual, cada sofrimento é individual, cada busca de sentido é individual. Dentro da espiritualidade, dentro da psicologia, são situações ímpares que existem. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então, nós temos que ter isso bem claro em nossas cabeças aí, para entendermos, né, essas situações, tá? Não queiram fazer comparações, porque as comparações, elas atrapalham, né? Elas judiam da outra pessoa. Quando tu começa a fazer comparação, fala, mas olha só lá, o fulano sim, né? E a pessoa não está bem, né? Se ela estiver num momento depressivo dela, tu enterra ela em vida. Então, tem que cuidar para não fazer isso. Mostra o valor da pessoa para a pessoa. Não tenta comparar com outros. Porque isso, né, dentro da teologia, nós falaríamos que é o quê? Terceiro uso da lei, né? Começa a comparar com outro. Como tu não consegue ser bom que nem o outro lá? Não, aquela pessoa, ela não é o outro, ela é ela. Ela tem que ser respeitada na individualidade dela. Então, isso é uma das coisas principais aí para a resiliência também. Se tu quer ajudar a pessoa a proporcionar a pessoa a ter uma boa resiliência, ela começa nesse aspecto. Começa a respeita a individualidade daquela pessoa ali. Tanto respondendo sentimentos como resiliência, vem nesse caminho. Tu respeita a individualidade dela, a individualidade do sofrimento dela, né? E também o tempo dela. E aí que vem aquela questão. Quanto tempo que a pessoa tem que ter para ser resiliente? Vamos pensar num assunto que nós vamos tratar daqui um tempo mais. No luto. Quanto tempo leva para a pessoa estar bem? Será que existe um padrão? Não existe. O padrão não pode ser feito na realidade, né? Porque a pessoa pode levar questão de um mês, a pessoa pode levar um ano. Isso é o luto. E a mesma coisa, a questão da resiliência é no mesmo sentido. Ela pode ser alguém que tem aquelas pessoas que são altamente resilientes, né, que em poucos dias, mesmo diante de uma situação difícil, ela consegue se refazer, ela consegue se remontar dentro daquela situação dela. E tem outras pessoas que vão afundar num poço ali, né, profundíssimo, e não vai conseguir sair tão fácil lá de dentro. E talvez vá levar anos para conseguir se refazer. Então, não tem como querer determinar e falar assim, mas aquela pessoa lá levou um mês e já está bem, e passou pela mesma situação que essa. Eu cito para vocês a experiência que eu tive no Chile. Quando nós trabalhamos lá no Chile com o terremoto, o maremoto que teve lá, eu estive na cidade de Talca e Constituição. Tinham pessoas que falavam assim, não, beleza, vamos construir uma casa aqui, vamos refazer a casa. Tu via aquelas vilinhas lá sendo reconstruídas, né? Tinha uma moça que estava conosco e ela falou assim, eu quero acompanhar vocês no trabalho de vocês aí. Nós estávamos indo fazer um trabalho com crianças naquele dia. Estava o reverendo Osmar Quinas, estava um estagiário lá também junto conosco, o Roberto Weber, né? Weber, estava junto conosco, e aí de noite nós falamos para ela, não, beleza, nós vamos passar aqui e te levamos junto. Aí tu vai junto conosco para participar lá com esse momento com as crianças e tal, né? No outro dia de manhã, ela entrou no carro. Eu olhei para aquela moça, ela estava pálida. Fui cumprimentar ela, a mão estava gelada. Aí eu cheguei o pastor Osmar, o reverendo Osmar estava na minha frente, né? O Omar Quinas. Aí eu cheguei no ouvido do Omar e falei assim, ela está estranha, pastor. Vamos dar uma cuidada, né? Pode ser que ela esteja com a pressão baixa e tal, né? E aí nós estávamos em Talca, fomos para a Constituição, dá alguns quilômetros.
Chegamos lá em Constituição, essa menina começou a ficar com o corpo mole, veio querendo desmaiar. E aí nós fomos ver o quê? Ela tinha, naquela manhã, tomado um coquetel de remédios para tentar suicídio. Ela tinha tentado suicídio naquela manhã. Né? Salvou, porque estava junto com a gente ali. Aí nós levamos ela para o hospital, fez uma lavagem estomacal e tal, né? E conseguiram salvar ela. Mas vejam, enquanto alguns estavam construindo casas que tinham perdido tudo por causa do maremoto, nós tínhamos uma pessoa que estava totalmente na contramão disso. Né? E fala assim, mas como o outro passou pela situação igual a dela? Perdeu a família que nem ela também perdeu. Como que aqueles outros estão querendo reconstruir e ela está querendo destruir? Tá? Mas essa é a questão. Nenhuma pessoa é igual a outra. A nossa maneira de enfrentar os problemas são diferentes. Por isso que esse tempo da resiliência ele tem que ser respeitado, né? Mas aquela questão motivacional, né? Tu motiva a pessoa a querer continuar vivendo, a querer ser melhor, né? A querer estar cada vez melhor. Tá? Então, isso são coisas importantes. Antes de eu dar outros exemplos aqui para vocês, só deixa eu fazer algumas citações aqui. Né, Victor Frankl, né, diz assim, muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. Né? Então, aí entra essa questão que eu falei às vezes são as situações difíceis da vida que fazem a pessoa ter sentido para a vida. Pode parecer um negócio meio estranho, mas é exatamente isso. Às vezes, exatamente aquela situação muito difícil pela qual a pessoa passa, faz com que a pessoa olhe para a vida de uma maneira diferente. E aí, aquilo que eu citei lá no começo, é o que nós vemos hoje em dia com a pandemia. Nós temos um grande exemplo na pandemia. Pessoas que mudaram a sua maneira de ser, de ver a vida, diante da pandemia, diante de uma possibilidade de talvez amanhã eu não estar respirando mais. E isso também acontece com a pessoa que está passando, por exemplo, por um câncer, né, por alguma enfermidade mais grave, assim, né, vai acontecer no mesmo sentido também. Talvez essa situação tão difícil faz com que a pessoa lá dentro comece a ver a vida de uma maneira diferente. Comece a valorizar as coisas que antes não eram valorizadas. Elizabeth Kübler-Ross fala assim, ó, afirma, né, que o sofrimento da alma é o que origina toda a criação espiritual e nasce do homem enquanto espírito. A adversidade só nos torna mais fortes. Então, aquilo que nos faz ter a busca do espiritual, a busca de um sentido, né, principalmente quando se fala em paliativos, né, aquela questão que é muito próxima. Até quando, na segunda-feira, quando eu estava falando com um grupo de estudantes aí, paliativistas, eu falei assim, não tenham medo de falar com paliativo sobre a morte. Pelo contrário, falem sobre a morte, sobre o morrer, porque é necessário. E é exatamente nessa questão do falar sobre a morte, sobre o morrer, que vem aquelas questões, né? Mas e depois? O que vai acontecer? O que acontece depois que o meu corpo for enterrado? O que acontece com o meu ser nesses momentos? Aí que está a questão da resiliência. Depende da resposta que essa pessoa vai receber. Se ela recebe uma resposta de existência, mesmo o corpo deixando de existir, mas tu existe, a tua essência existe, né? Eternidade. Isso dá sentido para dizer, beleza, né? Vamos lá. Vamos encarar essa situação. Agora, se tu der uma resposta de, eu não sei, talvez acabou tudo, né? Imagina o desespero. Então, a minha não existência está chegando. Isso nós vamos falar sobre o luto, mas já gravem essa frase aí, ela vai ser repetida lá quando nós falarmos sobre o luto. O que dá medo nas pessoas de morrer, muitas vezes, não é a morte em si, é o ser esquecido. Muitas pessoas têm medo de morrer porque elas passam por essa outra questão de outra morte que existe,
Aí nós vamos falar dos tipos de mortes que existem, né? Que é a morte social. Eu vou deixar de existir. E isso traz medo para algumas pessoas. Então, são coisas assim que a gente tem que trabalhar, né? E aí a resiliência está exatamente em mostrar o valor que a pessoa tem para a sua família, para as pessoas que estão ali à sua volta, né? Que ela vai falar, opa, então eu não vou ser assim, simplesmente morri e me esqueceram. Né? Não, eu morri, mas eu estarei presente na lembrança das pessoas. Né? No coração dos meus entes queridos, eu estarei vivendo. Então, essa é o diferencial que existe. E isso faz parte da resiliência. A resiliência é trabalhada nesse sentido. Né? Quando tu traz o sentido de vida para a pessoa, traz um porquê de ter um amanhã. A resiliência traz nisso. E aí, é aquilo que eu falei, respeita o tempo da pessoa. Não queira... Às vezes nós vivemos num mundo muito acelerado e queremos que as coisas aconteçam muito rápidas. Às vezes a pessoa vai levar o seu tempo para assimilar aquilo que está acontecendo ali. Muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar da pessoa e pensar também, e se fosse comigo, né? Será que eu ia reagir de uma maneira positiva? Ou será que eu ia ter que levar também um tempo para assimilar isso, até eu poder dizer, opa, agora sim eu estou bem? São situações. É muito mais fácil dizer para o outro, fica bem, quando parece estar tudo bem para nós. Às vezes são frases que a gente tem que ter cuidado, né? Não, fica bem, tá? Melhor aí, tá? Cuidado, tem momentos para dizer isso, tem horas de se dizer isso. Né? Tem hora que isso pode parecer simplesmente eu sou indiferente contigo, tu te vira. Né? Dá um jeito de melhorar o teu ânimo aí. Né? Mas, não, eu faço parte dessa história também. Se a pessoa está na minha presença, eu faço parte da história da vida dela. Mas eu nem conheço essa pessoa, não importa. Tu está fazendo parte da vida dela agora. Quando nós entramos em um quarto, em uma enfermaria, em um hospital, aquelas pessoas que estão ali fazem parte da nossa vida e nós fazemos parte da vida delas a partir daquele momento ali. Então, é minha preocupação, sim. Para que ela possa se sentir bem, tenho que eu ajudar a proporcionar esse estar bem para ela. Ajudar com que ela possa realmente se sentir bem. Tá bom, queridos? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, não sei se tem alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade para fazer, tá? Perguntas, aí a gente vê quem que responde, depende da pergunta. Era mais saudações aqui, né? Tá. Não tinham perguntas? Você fica tranquilo, né? Eu não preciso me esforçar para responder também. Mas fiquem à vontade, queridos, tá? Gostaria que vocês falassem também, né, esse ponto de vista, a questão do responder aos sentimentos e a questão da resiliência. Né? Se vocês têm alguma vivência em relação a isso, né, o como ser resiliente diante de situações difíceis, se vocês já passaram por situações assim. Reverendo chefe, fala. Chefe, não. Boa noite. Boa noite, querido. Pastores e demais participantes, né? Uma alegria estar hoje ao vivo, novamente. Sobre a questão o que falar, né? Eu me lembrei de uma história de um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor Lira. Ele há muitos anos sofreu um acidente e com isso tornou-se cadeirante. E ele relata sempre nas palestras dele, é um palestrante bem conhecido, acho que na região Nordeste até o Sudeste, não sei até onde ele tem inserção aí na região Sul, e ele sempre fala de um bilhete que um outro pastor, amigo dele, mandou para ele para o hospital, quando ele estava hospitalizado, e assim, muito triste, né? O que será de mim? E esse pastor
muito brincalhão, muito próximo dele também, mandou com um amigo um bilhete. Você ainda fala? Aí no verso escreveu, então continua sendo pastor. Então pegou assim, num senso de humor, aquele sentido mais próprio. O pastorado, ele é muito pautado na fala e não necessariamente na habilidade de locomoção, né? Ele disse, no primeiro momento, ele ficou com raiva, ele começou a chorar, mas aí a pouco ele disse, poxa, mas a fala não afetou. E aí esse bilhete, essa notícia, essa brincadeira, se tornou para ele um combustível de resiliência e de lutar e trabalhar, e realmente a igreja onde ele pastoreava, o tempo que eu convivi com ele, ela foi toda adaptada e ele foi palestrante em vários ambientes, ele viaja de avião sozinho, ele pegou, ele diz, olha, realmente a minha fala precisa chegar nos lugares onde Deus quer chegar, mesmo que eu tenha uma outra limitação, né? Então, às vezes vale a pena pensar bastante em dizer algo relevante e contundente para a pessoa. Então, ele sempre elogiava muito esse amigo dele, porque ele planejou essa ação, ele realmente dedicou um tempo para dizer algo que pudesse marcar a vida dele neste momento assim tão difícil de recuperação, de incertezas e tudo mais, né? E ele disse que mesmo na denominação dele havia toda na IELB a gente tem isso também, né? Eu sempre pergunto assim, onde é que está escrito no nosso templo que não teremos um pastor cadeirante? E nas belas escadas que tem para qualquer lugar que você vai dentro do templo tem escada, né? Então, hoje já há as acessibilidades externas, mas para o altar e o púlpito, poucos lugares têm acessibilidade. E ele viveu isso há uns 20 e poucos anos atrás, né? Então, às vezes vale a pena dedicar um tempo e escolher uma frase, uma fala para alguém. Isso faz uma diferença grande. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco aí, pastor. Bom, hoje nós vamos sortear 2 livros. Eu não estou com os livros aqui comigo, eles estão com a Darlene, né, que é nossa legionária ali da UPCAM. São 4 livros, hoje serão 2 que serão sorteados, e aí nós vamos pensar quando serão os outros 2. Em algum momento serão sorteados, que é o livro Anjos do Bem. São histórias escritas por pacientes da UPCAM, né, que a Simone, né, já está aí falando que... Acho que a Juliana escreveu, né, Simone, uma das partes de um desses livros, né? Sim, a Júlia também escreveu em... A Júlia, eu acho que tem, a Júlia escreveu em todos eles. Eu acho que nesse último que vai ser lançado agora, só que ela não escreveu ainda. Mas todos têm a história dela, né, do tratamento, quando foi descoberta a questão da leucemia, né? E depois do transplante também. Nossa, são histórias assim que vale a pena ler, conhecer, e eu acho assim que também cada história que a gente lê, a gente vivencia tudo que a família passa, a pessoa, né? Eu acho que é muito interessante conhecer, sim, as histórias. Vocês vão adorar ler os livros. Obrigado, Simone. E eu vejo também, assim, pela questão assim, tu quer entender o que exatamente é a vida de um paciente, escute a história dele. Entenda a história dele. Como que ele viu, como que ele vivenciou. Então, esses livros, assim, eu valorizo muito, né, porque é eles contando desde lá de dentro, né, como que é a vida deles. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora há poucos dias atrás, de uma paciente, né, que estava fazendo também tratamento oncológico,
Eu não sei se a Elis conseguiu entrar aqui na aula hoje já ou não. Se a Elis estiver por aí, por favor, dê sinal de vida. A Elis é uma das que eu gostaria que... Ela vai falar conosco em algum momento. Hoje ela estava em viagem, ela mora em Cidade Gaúcha, perto de Umuarama, e quando eu falei com ela, antes de começar a aula, ela estava ainda chegando em Umuarama. Penso até chegar lá em Cidade Gaúcha, vai um tempinho mais, né? Mas eu vou contar a história de uma outra pessoa que esteve conosco. Eu fui em Umuarama, busquei 2 pacientes para vir fazer umas fotos aqui para a campanha do Outubro Rosa. 2 histórias bem diferentes, dentro de um mesmo contexto. Nós temos uma que recebeu a boa notícia, disseram assim, olha, o teu câncer já está curado, tu não está mais com câncer, então agora pode ficar tranquilo, agora é só se refazer aí. E a outra recebeu o diagnóstico de metástase, com um dos cânceres mais ativos, dentro dessa metástase, das partes mais ativas, sendo o câncer de ossos, que, digo para vocês, um dos mais cruéis que existe. Isso aí, quando começa a doer, gente, tu não acha mais remédio para tirar a dor. Outros tipos de câncer até conseguem se aliviar um pouquinho mais, mas o de ossos, ele é terrível. Ele dói dia e noite. Até ela estava contando para nós, ela falou assim, olha, a dor que eu sinto, ela começa como que queimando em uma das juntas e aí começa a ir em tudo. Ela falou assim, em cima da mão dói. Dói a minha mão toda. Começa aqui em cima do braço e vai para a mão, irradia para todo o corpo. É uma dor extrema, né? E a vida dela tem uma história assim bem mais ampla do que isso. Ela tinha um irmão que morava no Mato Grosso e ela foi morar lá no Mato Grosso junto com esse irmão. Até ela falou assim, não sei, no começo eu não entendi o porquê que eu estava indo para lá. Foi ela e a filha dela, e o marido, foram para lá. E em uma das oportunidades, o irmão dela era... Eu esqueci o nome dele agora, mas era uma figura bastante conhecida no Mato Grosso, porque ele era o treinador do time de basquete do Mato Grosso, da seleção de basquete lá do Mato Grosso. E faz uns anos atrás, ele foi participar de uma maratona, deu uns poucos passos e caiu, estourou a veia do coração. Aí tu imagina assim, camarada saudável, né? Atleta, vai correr uma maratona e estoura o coração dele. É uma coisa que não se imagina como pode acontecer uma coisa dessas. E aí, então, foi quando ela deu o apoio para a viúva ali, para a cunhada dela e tal. E depois disso, ela descobriu, então, a questão do câncer dela. Foi depois desse momento. E ela voltou aqui para o Paraná. Chega no Paraná, pai com câncer, mãe com câncer. Pai com problema na próstata, a mãe com câncer de mama. E ela com câncer. Teve uma separação, ruptura no casamento, ficou ela, a filha dela, adolescente, vive junto com ela e com os pais dela, os 3 com cânceres malignos, com dificuldade, aí, com problema, aquilo que a gente fala assim, com um perigo de morte um pouquinho mais iminente. E aí tu pensa assim, a cabeça de uma mãe que olha para sua filha adolescente e fala, de uma hora para outra tu pode ficar sem teus avós e sem eu. E aí, como que tu pensa que está uma pessoa dessas, queridos? Pois eu digo para vocês, uma das pessoas mais alegres que eu conheci, nesse tempo que eu estou por aqui. Uma das pessoas mais alegres. Sabe aquela pessoa que irradia alegria? Assim é essa pessoa. Aí tu fica olhando, poxa, mas com tudo isso... ela é bem interessante, que ela é cheia de tatuagem, piercing, coisas. Ela faz tatuagem, tatua outros e coloca piercing, essas coisas assim também. E ela falou, e eu continuo trabalhando. Ela falou, tem dia que eu quase não tenho força para segurar a maquininha de fazer a tatuagem. De tanta dor. Mas ela continua fazendo, porque isso dá sentido para ela. Ela continua tendo sentido nisso. E aí que a gente olha, assim, sabe? 2 lições, né? Uma, não é porque a pessoa está numa situação difícil que ela precisa estar chorando o dia todo. Ela pode mostrar, existe vida ali. E ela mostrou isso.
vai existir vida até o momento que ela não respirar mais, vai existir vida nela sim. Né? E outra, uma grande lição para a gente, né? Às vezes, por causa de uma dorzinha de cabeça, a gente reclama. Às vezes, por causa de ter tropicado numa pedra, a gente passa o dia todo reclamando que está doendo o dedo. Tem situações muito mais difíceis e devemos aprender com elas também. A vida é desse jeito. A gente tem que agradecer cada dia de vida. Agradecer a cada momento que nós passamos e saber, né? São bênçãos que nós recebemos todos os dias. Né? Cada amanhecer, uma grande bênção de Deus em nossas vidas. Queridos, por favor, fiquem à vontade aí. Falem, não me deixem só eu falando, por favor. Vamos fazer assim, vocês só vão, Toste, só vão fazer o sorteio se alguém falar. Ah, Menos eu, é claro. não, tá. Poxa vida. Quer fazer o sorteio? Deixa eu só falar, reverendo, se alguém. Sim. Se alguém. O pessoal dá uma olhada lá no grupo lá, tá? Se o nome não está na lista, tá? Estou tentando reorganizar lá, tá bom? Tem uma olhadinha rápida lá. E aí nós vamos fazer o sorteio já do primeiro, tá? Nem precisa o sorteio, pode dar o primeiro que falou, talvez. Né? Pois é. Todas as ideias são boas. Agora, se vão ser aceitas, é outra coisa. Lá em novembro, pode contar com um manual de ação social da IELB em um dos teus sorteios, quando fizer. Opa, legal, hein? Muito bom. Até assim, para você ter duas opções, você escolhe o dia e eu daqui já encaminho direto para o ganhador. Ah, que legal. Uhum. Tranquilo. Obrigadão. Enquanto isso, eu vou ler, deixa eu ver nessa citação que eu acho que eu já fiz. Já aparece. Eu vou fazer mais uma citação para vocês de um texto que eu li aí, mas já falei dessa citação para vocês. Existem bastante, deixa eu até comentar isso com vocês, existem muitos bons materiais aí sobre questão de resiliência. Eu vou compartilhar com vocês depois dois materiais que foram produzidos, um aí pela Napolitani, a Isabel Napolitani, que é uma psicóloga, né? E também a da Daniela Bianchini. Tá? Eu vou deixar esse material para vocês lá no grupo depois, tá bom? Para vocês darem uma lida, é muito interessante. Eles são mais na área da psicologia, mas é a psicologia com espiritualidade. É nessa área aí. Tem um livro também que é bastante interessante, da Eliane Rezende, que é tipo uma defesa de tese que ela fez, um livro grande. Ele não é muito fácil de se achar, mas depois eu vou colocar no grupo lá também o nome do livro certinho, mas ele foi feito com estudos de resiliência e a importância da espiritualidade no enfrentamento do câncer do câncer de mama. Então, assim, muito interessante o material dela. Ela foi uma das professoras do curso que eu fiz de humanização e cuidados paliativos da pós que eu fiz. Ela é uma das professoras. Material excelente, vale a pena. Quem conseguir comprar o livro, eu ainda não consegui, porque o livro não é muito barato, ele não é um livro muito acessível, não sei se por questão de editora, essas coisas assim, né? Se torna um livro meio caro, mas é um livro que vale a pena ter. Eu consegui o resumo dele para fazer um trabalho que eu estou fazendo de defesa aí de TCC, né? Mas eu não posso compartilhar, tá? Eu não tenho permissão de compartilhar esse resumo, então por isso que eu não posso postar para vocês. Mas recomendo o livro. Façam que nem eu, estou guardando as moedinhas. O dia que eu conseguir, eu vou comprar esse livro para mim. Irmã Elzira, a senhora quer falar? Levantou a mão aqui. Talvez foi sem querer, né?
Então, assim, existem bastante materiais nessa. Depois eu vou ver outros materiais que eu posso compartilhar com vocês, né? Mas na questão assim, de cuidados paliativos, de humanização, existe muita coisa. Tá? Nós temos hoje, graças a Deus, né, bastante pessoas trabalhando, né, nesses assuntos assim. Isso facilita muito para nós que queremos estudar esses assuntos. E digo para vocês, quanto mais estudar, melhor, né? Porque tem toda aquela questão assim, nós estamos lidando, né? Quem está fazendo visitas em hospitais, quem convive com pacientes aí constantemente, né? Quanto mais nós estivermos infiltrados nesse aspecto da humanização aí, principalmente, é importantíssimo, né? De poder dar uma qualidade melhor aí para os pacientes, né? Tá pronto aí, Tosti? Beleza, então vamos sortear o primeiro livro. Aí, depois a gente vê quem que vai buscar o livro aqui em Cascavel, né? Fica à vontade aí, Tossi. Ok, só um pouquinho, deixa eu só ajustar o número aqui. São 37 pessoas, né? 37, tem 42 ali aparecendo para mim. Mais? 37 que... 38 agora. 42 de onde? Não. Não, tem mim 3 aparece... conexões só, reunião e Elber, né? Ah, sim, tem esse detalhe. Uhum. Não, eu digo, viu, lá na lista do Na WhatsApp. lista, né? Ah, tá, beleza. WhatsApp. Tá. Na lista do WhatsApp são 38 pessoas, tá? Uhum. Deixa eu só ajustar aqui. 38 pessoas. Deixa eu ver se eu Se compartilho. meu padrinho de casamento vai ter que vir me visitar para buscar o livro dele. Crumanal. Santa Rita aqui é pertinho. O primeiro ganha normal, o segundo vai ficar girando até eu ganhar, então, né? Até que deu meu número. Peraí, só um pouquinho. Vocês conseguem ver aí? Agora acho que vai aparecer. Apareceu a tela, sorteador aí? Sim, apareceu. São 38, né? Uhum. Então agora eu clico para sortear aqui. Vai ter uma contagem regressiva. Aí vai ver o número, é bem chique. Olha, todos esses aí os ganharam? Não, isso é a contagem regressiva. 21. 21. 21. Pastor Vitor Ferruco. Tinha que enviar lá para o Paraguai. Pastor Vitor. Obrigado. Vai ficar caro o correio aí, ó. Manda correio a cobrar, ó. Tosti, sorteios de Cascavel, não os de outro país, homem. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou colocar de novo. 38. quinze, Lorena Faria. Lorena Faria. Da onde que é a Lorena Faria? 21 e 15, é isso, né? Isso. Vou colocar lá no WhatsApp, tá? Parabéns aí, então, aos ganhadores. Lembrando que mais adiante vão ser sorteados outros livros, tá? Não é tudo hoje, né? Então, nós vamos ter aí, cada pouco, livros aí que vão ser sorteados. Então, todos terão chance de ganhar, né? Nem todos ganharão, mas todos terão chance de ganhar. Estou tentando descobrir de onde que é a Lorena Faria. Eu ia apertar aqui no grupo do WhatsApp, quase sair do grupo.
Lorena Faria, número, código 22. Da onde que é código 22, gente? Rio de Janeiro? Acho que é uma das psicólogas aí. É uma psicóloga. Depois nós vamos entrar em contato, eu entro em contato com ela, então. A Shirley colocou lá no grupo do WhatsApp também a lista para a presença, né? Acho que sim. Isso, Totti, coloquei. Essa é a lista para controle da emissão dos certificados, tá? Show de bola. Depois, uma pergunta, Shirley. Depois que eu assisti, eu perdi a aula passada. Depois que eu assisti, eu posso colocar minha presença também? Dá tempo? Pode. Procura o link aqui no grupo que da outra aula está aqui também. Tá bom, fechado. Estou conversando aqui com com a ganhadora. O reverendo está negociando para rachar o frete agora, né? Eu tenho um grupo que eu participo aí, que é arte de cores, essas coisas assim, né? Aí o homem lá sempre faz sorteio, ele é lá de Goiânia. Aí ele fala assim, vou fazer um sorteio. Para quem colocar aí, eu pago o frete. Aí tu coloca, eu pago o frete, aí ele te coloca no sorteio. Então vamos começar a fazer essa modalidade aí. Aí apareceu a ganhadora agora. Lorena, tá por aí então? Eu vi ela entrar na reunião, né? Bom. Beleza, gente. Vamos ver aí como que a gente vai fazer isso aí para enviar lá para o Victor Beruque. Nós vamos enviar. Tem vezes a questão da pandemia, agora não pode passar na fronteira, tem todos esses negócios, não tem que negociar primeiro. Mas, Victor, que sai por aí, enviamos ao pastor de Foz do Iguaçu. Celso, pastor Celso. Sí, pastor Celso, y de ahí Perfecto. vemos Maravilla. cómo se hace traslado aduanero. Sí, maravilla. Tá bom? Bom, queridos, por hoje, de minha parte, era isso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ainda ou alguma pergunta aí. Estamos à disposição, tá? As perguntas podem ser feitas também depois no grupo lá do WhatsApp. Eu peço assim, que se controlem na questão do grupo ali, de colocar assim, coisas referentes ao que é, né, aqui o nosso assunto, porque senão começa muitas informações e a gente se perde. Então, para não ter período, de repente, a gente colocar uma informação ali que seja importante e, de repente, cadê? Né? Então, para não acontecer isso, tá? Uma coisa assim, que eu queria falar para vocês, a psicóloga Deise Rosa, ela é parceira nossa aí no curso, e ela mandou um recado, eu não postei no grupo exatamente porque eu não queria colocar outros assuntos ainda hoje, né? Mas ela está dando um curso aí, vai começar um curso, só deixa eu tentar achar onde que está aqui, da questão de luto, né? Dos lutos, chamados lutos complicados, né? Então, esse curso aí que ela vai estar dando é online, inicia-se no dia 17 de novembro. Tá? Eu vou colocar depois ali o folder do curso dela, com o que vai ser passado também. Né? E se alguém tiver interesse em fazer o curso, pode estar entrando em contato com ela também, tá? Para fazer esse curso aí. Mas são seis aulas. Né? Aí está ali, o que será que eu sinto, o que eu estou sentindo, será que é normal? Né? Por que está doendo tanto? O que é esse luto? Também vida social, as dificuldades da superação, né? Que é aquela questão quando passa ou quando se está no luto, né?
como que a pessoa faz para voltar à sua vida social, né? Ela sair daquele mundo que ela está vivendo ali e voltar de novo para a sociedade, né? O que está fazendo, o que fazer com essas emoções estranhas, né? Essa dor vai passar? É possível continuar? Família e luto, né? As características individuais de cada um no luto, personalidade e luto, convivendo e respeitando as diferenças. E aí vem aquela questão das datas festivas dentro do luto, né? Natal, Páscoa, aniversário de casamento, que também são momentos difíceis para quem vivencia o luto, né? Quando chega perto das datas especiais, aí começa a dar, né, aquela aflição novamente. Então, são esses aí, mais ou menos, os assuntos que são tratados nesse curso. O nosso curso, dentro do nosso curso, vai ter uma aula, na realidade, 2 aulas, que são sobre luto, né, que é o luto, né, e o luto do paciente paliativo, que são 2 assuntos que pegam em linhas também, né, diferenciadas aí no tratamento. Mas vale a pena fazer esses cursos aí, são cursos que nos ajudam muito para entender também as pessoas com quem nós estamos lidando. E sempre conhecimento, né, gente? Sempre é algo maravilhoso, né? Eu acho assim que quanto mais livro a gente tem, mais pessoas para transmitir coisa para a gente, né, sempre vai ser bom, tá bom? De minha parte é isso, então, queridos. Uma abençoada noite a todos, e até o próximo encontro. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição de vocês, tá? Não sendo dinheiro, obviamente, né? Mas na questão aí do curso, tá? Não se constranjam em entrar em contato, né, em falar conosco aí. Estou à disposição de vocês, a gente poder colaborar com vocês sempre, nessa questão de conhecimento, de prática hospitalar e tudo mais. Aqui está, né? A nossa ganhadora é lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. É bem ali, né, gente? Vamos ver como que fazemos. O livro chegará a Cabo Frio, Rio de Janeiro, tá bom? Queridos, uma boa noite a todos. Né? Deus abençoe a vocês e até a próxima. Até mais. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, igualmente. Um abração.